Boa tarde a todos, né? Vou esperar um pouquinho para ver o pessoal aí entrando. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no perfil, né? Essa live ela é proposta pelo pessoal do Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, e hoje a temática vai ser tudo a ver com nossa coleção, né? Então deixa a galerinha aí entrando para saber qual é o assunto massa de hoje. Tá? E aí já entraram as primeiras pessoas. Opa, galera! Então, prazer em ver vocês aí. Aguardando mais um pouquinho só o pessoal entrar, tá? Então, o tema de hoje vai ser narrativas visuais em azulejaria, tá? E hoje o nosso parceiro antigo, que nos acompanha aí nas atividades, desde as atividades presenciais antes da pandemia, e agora com atividades online durante a pandemia, que é Sávio Rois, historiador, mestre em história e paleógrafo, tá? Então ele é uma pessoa super gabaritada para estar falando do assunto de hoje, que vai trabalhar muito a temática, que é principalmente o foco sobre painéis historiados em azulejaria, tanto os antigos quanto os mais contemporâneos, que ele vai abordar hoje. Opa, tudo bom, galera? Então, vou estar agora convidando, eu acho que ele entrou por aí, deixa eu dar uma olhadinha para ver se tá aqui já. Ih, ainda não veio, ainda não apareceu por aqui. Nosso professor Sávio Rois está atrasado, tá? Deve ter pego o engarrafamento aí, o engarrafamento digital. Mas de qualquer maneira, então, o tema hoje ele tem uma afinidade muito grande com a coleção do Museu Udo Knoff. Quem não conhece, né, está convidado para depois da pandemia, quando a gente reabrir as portas, a conhecer a coleção, que tem inúmeras amostras, aí o professor, de peças de azulejaria, tanto brasileiras quanto de outros países, né? Então vamos chamar aí o professor Sávio Rois para participar. Cadê, professor? Venha participar da nossa live, professor. Por que não consigo lhe convidar, professor Sávio? Pede aí para ser convidado, professor Sávio, que não consigo lhe convidar. Cadê? Não está aparecendo, cadê? Professor Sávio, o senhor não está sendo possível de convidar. Solicite o convite, por favor. Não estou conseguindo convidar você. Você não aparece nas opções de convite. Aê! Exato. Muito obrigada. Então, aguardando a conexão com o professor Sávio. Aê! Já foi? Pronto. Tudo Aê! Bom? Coisas da tecnologia. A tecnologia veio para fazer isso com a gente. Faz parte do ao vivo e a cores. E aí, Ed, que bom estar com você de novo. Né? Um prazer a gente também. Tem se visto mais digitalmente do que pessoalmente por causa dessa pandemia. Com certeza, com certeza. Pois é, eu fico muito feliz pelo convite seu, da Renata. Né? Eu sempre estou pronto para quando são chamadas de vocês. Né? Aí eu faço até um agradecimento ao Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural, o IPAC, que sempre está dialogando, não só comigo, com outros profissionais. Os eventos, geralmente, quando eu vejo os eventos, não só do Museu Udo, de outros museus, né, que são promovidos, eu vejo o quanto que colegas estão próximos, né, quanto que tem de gente que é prestigiado nesses eventos. E nessa primavera, então, é ótimo participar de um evento desse. Então, agradeço ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, agradeço à Secretaria, né, de Cultura do Estado, que acaba sendo o intermédio. Né? E vocês, né? Na verdade, eu agradeço imensamente os museus, tanto o Udo Knoff quanto o Museu Tempostal, porque foram duas casinhas, e quando eu digo casinha, não é no diminutivo depreciativo, é casinha no carinhoso, né? De carinho que eu tenho por esses dois tipos de espaços, né?
que são enriquecidos com a presença de seres humanos, né? Que não é um museu só de peças, não é um museu de peças velhas, o museu é um museu de pessoas novas pensando esses registros desses passados. Então já fica aqui, ó, meu agradecimento a vocês. De nada, a gente que agradece, né? Porque essas atividades elas dependem das parcerias e sempre muito legal ter parceiros bacanas que colam com a gente e que nos ajudam a propor atividades muito bacanas, né? Eu falei um pouquinho sobre o tema e sobre o que a gente vai falar hoje, mas você que é a estrela do dia da live, né? Então fique à vontade aí para iniciar o assunto. Quando me foi solicitada e aí a proposta foi acontecendo, uma das coisas que me veio logo em mente, e aí me perguntaram, poxa, por que esses azulejos que contam histórias, os azulejos acabam tendo quadros, e esses quadros, né, são muito próximos do que você faz com histórias em quadrinhos, com análise dessas narrativas. E aí a primeira coisa que me veio à mente foi justamente o quanto que as pessoas fizeram uso desses espaços, dessas produções que são os azulejos para contar história. Então nada mais apropriado do que dar o nome de uma fala dessa como narrativas visuais em azulejo na Bahia. Porque se a gente participa de qualquer passeio, e aí uma das coisas que foi para mim muito importante no ano agora que passou, de 2019, foi dar aula na UFBA de disciplinas que eu pudesse levar as turmas para aula de campo. Então foram disciplinas vinculadas à cultura, à história do Brasil, e que eu poderia, na verdade, tirar as turmas da sala de aula e levar para uma aula, um contato com esses objetos, com esses acervos que são públicos, que são nossos, né? E aí o Pelourinho virou o centro de referência de levar as turmas. E aí os 2 semestres que eu dei aula. É uma coisa bacana, né? Que a gente tem aqui em Salvador um campo rico para essas aulas de campo, né? Para ver esses exemplos vivos e poder demonstrar de fato o que rolou, o que aconteceu, né? Tanto antigamente e o que continua, porque Salvador é uma cidade em constante construção, né? O mais importante que, assim, como foi a primeira cidade construída, né? A primeira capital, na verdade, antes de ser capital, ela tinha aquela posição estratégica. Então, na verdade, é uma cidade que passou por todas as etapas da história do Brasil. Então, tem essa grande vantagem de dar uma aula sobre história do Brasil na cidade de Salvador, na antiga Salvador, que a antiga Salvador, né, começava ali onde hoje é aquele prédio da tarde, ali onde está o poeta, o Castro Alves. Ela começava ali e terminava onde é a chamada Porta do Carmo, né? Aquela região ali que atravessa, que se desce a igreja, ali aquela ladeira, e antes de subir para o Carmo, aquela vala que tem ali embaixo, era uma antiga vala mesmo, passava um rio ali, né? E aí esse rio que passava era fechado, entrecruzado por uma portaria. Eu fiz uma pesquisa depois, até num evento de construção, né? Não era um evento de história, mas um evento de construção, sobre a construção de Salvador. A construção de Salvador está toda documentada. No Arquivo Público do Estado da Bahia nós temos os registros, né, das falas, das cartas régias que montaram a cidade. Então, essa história toda que a cidade passou pelo período da colônia, pelo Império, pela República, e está aí até hoje, né, esse centro histórico que nós conhecemos, ele é riquíssimo para se estudar a história. E aí é óbvio que tudo é fonte de se entender a história. E dentro dessas diversas fontes, azulejos acabam sendo uma produção artística, cultural, bastante significativa na formação desse imaginário. Primeiro porque é um dos elementos que mais liga a gente ao mundo ibérico. Se a gente pensar em azulejaria, na arte da azulejaria, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pelo menos aqui na relação com a colônia, com o Brasil enquanto colônia, é uma relação de que há identidades culturais nesses azulejos. Então esses azulejos vão vir de Portugal, né, vão vir da Espanha, desse jogo entre Portugal e Espanha, e vão embarcar nesses navios, chegar aqui com todo cuidado e serem ornamentados, postos nesses espaços públicos, geralmente igrejas, né? E aí é muito curioso porque as pessoas têm, primeiro que azulejo não é um elemento da história de Portugal, né?
Ele acabou indo para Portugal porque era um mecanismo, uma maneira de se ganhar dinheiro, muito dinheiro no mundo ibérico. E essa tradição, na verdade, que foi de produção de azulejaria, por conta da tomada da região pelos mouros, né, pelos muçulmanos, é que se fez com que Portugal e Espanha tomassem gosto por essa prática. Então, na verdade, se a gente for pensar nas próprias cidades que existem na Espanha, Córdoba, a própria cidade do Porto, em Portugal, nós estamos vendo, na verdade, uma mistura de gentes ali, né? Uma mistura de culturas. Então a gente está vendo tapeçarias, peças de vime, janelas de abertura frontal, que são tudo maneirismos de se produzir a vivência dos muçulmanos, e que os portugueses e os espanhóis se apropriaram daquilo e fizeram uso. Então nós já temos nessa azulejaria, e aí o termo azulejo, é engraçado que uma vez me perguntaram, professor, azulejo vem de azul? Porque as pessoas veem a maioria dos azulejos. Perguntam muito se a relação é com o azul, né? Não, e é muito curioso porque, assim, realmente a gente tem uma produção de azulejaria que ela privilegia as cores branco e azul. Então, quando as pessoas dizem azulejo vem do azul, na verdade não vem do azul, né? O termo ele é árabe. E ele justamente fala, a tradução desse termo de azulejo, é pedra vítrea, pedra com marca de vidro, pedra refletida. Quer dizer, então essa maneira de se trabalhar a rocha, de se trabalhar o minério e transformar ele nessa peça que a gente conhece como azulejo. Né? Que grosso modo é uma peça, quase uma cerâmica com uma capa em vidro. Né? E que é o vidrado, né? Você consegue através da... É o vidrado, né? Que é um processo através da queima, que é muito interessante, porque na verdade é um pozinho que você mistura e se transforma num líquido que é opaco. Aí quando você bota numa temperatura elevada, vira, né? Tem essa questão do vidrado, né? Vira essa camada que lembra um vidro colorido, né? Tudo mais. Então isso é muito interessante, como antigamente se chegou a essa produção, né? E a essa descoberta, que é uma verdadeira questão química muito profunda. Não, passou por diversas culturas, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, em Marrocos ainda se produz o azulejo ao estilo marroquino. O que é o estilo marroquino? A peça, ela é desenhada na peça, na própria cerâmica, ela não tem tinta na peça, e cada área dessa cerâmica, como se fosse uma lasanha, ela é preenchida com uma cor. Então a gente tem aquela marcação vítrea ali, que é diferente. No caso nosso, de Portugal e, por conseguinte, do Brasil, a gente tem adaptada técnicas italianas, né, como a técnica de Pisano, da cidade de Pisa, né, onde não tem mais esses sulcos dividindo as peças, e que, na verdade, o que vai acontecer com essas peças é que elas vão ganhar o desenho na própria feitura dela. Né? E aí, uma das coisas que mais marcou, e aí por isso que todo mundo pergunta, poxa, é azul, o nome de azulejo veio de azul? É porque os dois elementos que mais usaram para poder... química pura isso, né? O pessoal da área de química deve adorar quando a gente fala sobre a área deles. Mas é o uso do estanho para se produzir um branco e o uso do cobalto para se produzir um azul. Então, em Portugal, através de técnicas italianas, se dominou esse maneirismo de fazer as peças sem mais os sulcos antigos marroquinos, né? Sem mais como os mouros faziam essas peças. Mas agora a peça o mais fina possível e a camada vítrea nela poder ter essas duas cores, porque são usados esses dois elementos químicos, que é o estanho e o cobalto. Então essa maneira de fazer, inclusive uma maneira de fazer, quase que a gente pode dizer assim, imitando os chineses, porque os chineses já tinham uma cerâmica em que faziam uso de alguns minérios para dar essas colorações e os designs na coloração. Então a gente acabou tendo essa coisa bastante aqui. No caso aqui do Brasil, no começo, século XVI nem tanto, quase a gente não teve azulejaria século XVI, XVII a gente chega a ter uma boa azulejaria, mas havia uma coisa meio... Era ilegal ou não era? Será que se permite fazer isso? Porque havia uma permissão para a produção de peças de cerâmica, qualquer colônia poderia fazer suas próprias peças de cerâmica, mas havia uma carta régia, uma documentação régia, dizendo que a necessidade do ofício de fazedor de azulejo, de azulejeiro, tinha que ser
algo licenciado pela coroa. Então isso acabou fazendo uma grande confusão, porque muita gente era licenciado, mas não sabia se poderia ou não fazer aqui, mas fazia essas peças. Mesmo... O interessante que essa associação, eu ouvi, no caso, um historiador falar, que era em questão pela importância da mensagem, muitas vezes, que era transmitida pelo azulejo. A coroa tinha medo de que essa azulejaria podia ser usada contra ela, né? Porque, sim, como você tinha um país de maioria analfabeta, a maneira de você transmitir uma mensagem de forma clara era uma imagem. Então, se essa imagem fosse feita de maneira negativa, isso atingiria uma grande camada de pessoas. E até a coroa descobrir isso a uma distância tão grande seria complicado. Uma coisa muito curiosa que acontece é que lá em Portugal, na verdade no mundo medievo europeu ocidental, era muito comum que membros da igreja, ou padres missionários, ou na verdade até religiosos não licenciados pela igreja, eles faziam uso de um conjunto de imagens sacras, que poderiam ser pinturas ou desenhos ou gravuras. Essas imagens eram dispostas como se fossem folhas soltas, e que eles carregavam com eles, e quando paravam em uma praça pública, eles mostravam aquelas folhas e contavam a história bíblica que estava sendo desenhada ou apresentada em estampas, em estamparias. Essas folhas soltas, e aí o termo folhas soltas, que eram despojadas em cordames, né, em cordéis, esses cordéis com as folhas soltas, e o cara contava a história, às vezes cantada, né, é a origem do nosso cordel, da nossa literatura de cordel, dos nossos cantadores, e que era usado de forma para transmitir mensagens da igreja, né? E que esses cantadores iriam, às vezes muitos deles religiosos, cantar essas histórias bíblicas, né? Musicadas, e que elas eram acompanhadas dessas folhas soltas que vinham para auxiliar nessa narrativa. É muito curioso que a gente pensa que a literatura de cordel é isso, e os quadrinhos tem muito disso também, né? Uma série de narrativas, né, que apresenta a imagem, mas ninguém está lendo para você, né? Você que vai fazer a leitura. Sim. O interessante é que a igreja é uma das, historicamente, que mais usa essa coisa imagética, né? De várias formas, desde dos vitrais, a própria azulejaria, né? Aqui em Salvador a gente tem várias igrejas cobertas de imagens de azulejaria, né? As imagens, as esculturas, né? Muitas vezes em posições, contando várias partes, né, da história que você encontra na Bíblia e tal. Então, é um exemplo bem assim, historicamente marcante do uso da imagem, quando você não faz muito sentido você usar ali a palavra escrita, já que a maioria não saberia interpretar aquilo ali, né? Sim. Então, na verdade, essa azulejaria, e aí a gente pode dividir, até para entender melhor os lugares desses azulejos e as funções, porque não é só lugar, é lugar em função. A gente tem que pensar que essas peças, elas não só têm uma questão estética, é bonita, vou colocar na minha cozinha. Não, ela tem um lugar para acompanhar, um sentido para aquela peça ser usada, né? Hoje, por exemplo, muita gente ainda tem uma tradição, principalmente no final do 19 e início do 20, de usar muitos azulejos em áreas onde houvesse a necessidade de uma limpeza rápida. Então, cozinha é um lugar que tem bastante azulejo, porque é mais fácil de limpar essa peça vítrea do que a parede, o barroco, a parede acabada. Mas o curioso é que, grosso modo, se a gente fosse pensar no estudo de azulejaria, e aí é óbvio que a galera que trabalha com azulejaria estaria agora querendo me enforcar um pouquinho, mas grosso modo, a gente teria duas maneiras de fazer, de abordar esses azulejos. O primeiro seria esses chamados azulejos de interiores, né? Que são os azulejos que a gente encontra dentro de igrejas, geralmente dentro de igrejas, mas tem uma azulejaria que está dentro de órgão público. Oi? Igrejas, antigamente era mais comum em igreja, órgão público, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas esse azulejo, essa peça daqui não está numa igreja, mas está na casa de um grande senhor. Mas aí vai depender do período também, né? Porque, por exemplo, em 1620, geralmente esse azulejo, como era mais raro, era pouco, e ele ainda não tinha
não só uma habilidade técnica para sua feitura, como, na verdade, isso ia ser muito custoso para o período. Então, esse azulejo era uma azulejaria de ornamentação. Então, esse primeiro grupo de azulejos seria assim, 1620... Apesar que até o segundo grupo, que é, por exemplo, que você encontra no Solar do União, que é a ponte, eu quando falava como mediadora ali daquela ponte, eu dizia para os meninos, olha, isso é como uma Ferrari estacionada na porta de casa, entendeu? Isso aqui era caríssimo na época, isso aí o cara tirava uma onda aqui, ó, minha ponte de azulejos, aqui azulejaria, cenas de caça, entendeu, assim, para mostrar que ele era um cara muito rico e muito foda. Os primeiros azulejos, eles eram até repetitivos, né? Você tinha uma tipologia visual nos azulejos em que 2, 3, 4 barões poderiam ter, 2 igrejas poderiam ter muito parecido. Muita gente já deve ter visto isso, de entrar numa das igrejas, ver um tipo de azulejo, entrar em outra igreja e ver aquele mesmo tipo ali repetido, né? Porque às vezes se compravam essas peças, às vezes elas eram feitas em grande quantidade e eram compradas. Depois é que elas vão virar peças com identidade, que é aquela peça de que foi feita para aquela igreja, foi feita para aquele senhor, foi feita para aquela família. É bem nessa pegada que você falou aí do museu ali do MAN, né? Porque quando você vai ali, aquele conjunto de peças ali, além de ser personalizado, quer dizer, foi feita para ali, né? Ainda é um conjunto historiado, tem uma narrativa de caça, né? É maravilhoso. A última vez que eu estive lá, estava tendo restauro daquelas peças ali. Já tinham colocado as camadazinhas de uma tela, né? Coloca uma tela. Que fica aí e aí, mas aí temos essa azulejaria de interior, que geralmente ela é marcada por ser historiada, está dentro de igrejas, né? 3 grandes estados nossos produzem isso, né? Aqui na Bahia, o estado de Pernambuco e Rio de Janeiro. Eu conheci peças também nesses 3 espaços, justamente peças que são de ambientes internos, né? No caso de azulejaria de fachada, que são as casas cobertas em azulejos, e isso daí está muito atrelado a um enriquecimento do senhor daquele sobrado, e aí é óbvio que se o cara tem muita grana, ele vai cobrir a parede da entrada da casa dele, do sobrado dele de azulejo. E que são essas chamadas azulejarias de fachada. E aí nós vamos ter São Luís do Maranhão, que tem muito... muita gente não sabe. O Pelourinho, antigamente, muitas casas eram assim. Na reforma que foi tirada da fachada da maioria das casas do Pelourinho. Mas muitas casas no Pelourinho tinham esse elemento na fachada. Sim. Acontecia que, assim, no Pelourinho, a gente teve as 2 etapas. A gente teve a azulejaria de interiores dominando o primeiro século XVII, parte do XVIII, e depois com o enriquecimento dos senhores, do agronegócio e também das minas, né? No caso, Minas Gerais teve muito isso por conta das minas de ouro encontradas lá, e aqui a gente teve ali na região da Chapada Diamantina. Então esses senhores que eram da capital, daqui de Salvador, mas tinham negociatas na região da Chapada, enriqueceram muito rápido. Como eles moravam nessas residências ali no centro histórico, então as antigas residências que não tinham ganharam azulejo, e aí no final do século XIX, início do século XX, com toda a questão que acontece econômica e tudo, né, esses senhores vão se desfazer dessas casas, e é óbvio que essas casas vão sofrer processo de restauração, modificação, pintura, né? O século XX muito mais austero, esse fascínio pelo azulejo. Então o azulejo para eles era melhor que fosse interno do que externo, né? Fora que, na verdade, muitas dessas residências entraram em declínio esse que fizeram com que elas se perdessem essas fachadas, né? Mas aí até esse período nós tivemos essas 2 tipologias, tanto a azulejaria interna dessas igrejas quanto a azulejaria de fachada ali no Pelourinho. Hoje é triste, porque hoje a gente conhece ainda tem muito forte a presença dessa azulejaria interna. Basta ir em qualquer igreja, qualquer espaço, e vamos encontrar ali no Pelourinho. Infelizmente, essa azulejaria de fachada a gente tem muito pouco hoje, né? Ela quase foi retirada toda ali
E aí, na reforma que teve na década de 70, no Pelourinho, o governo que tinha feito com o IPHAN e tudo, a tomada de algumas regiões, a fachada de alguns edifícios, para ele seria muito caro repor essa azulejaria, então fizeram a fachada colorida, fizeram a fachada sem esses azulejos. Né? Mas imaginar que boa parte deles tinham ali a azulejaria. Só em 1725 e 25 aproximadamente, quase 100 anos depois da chegada dessa azulejaria de ornamento, é que a gente vai ter o predomínio dessa azulejaria historiada. E aí tem outra coisa, Ed, muito legal quando a gente trabalha com história, com documentação, com peça, é que o nome historiada, azulejaria historiada porque ela conta história, porque ela tem uma história, porque ela está vinculada a uma narrativa. Mas não é da azulejaria que é apropriado esse termo. Em paleografia, nos estudos de codicologia, da análise daquelas imagens, das iluminuras dos documentos medievais, e aí eu fiz recentemente um trabalho com aquelas freiras que colhem pênis em árvore, que é uma iluminura, um conjunto de iluminuras, né? Mas são iluminuras ornamentárias, de borda, de página. Na paleografia, na codicologia, nós vamos ter uma tipologia de imagens, um tipo de imagem que nós vamos usar nesses espaços, que são chamadas iluminuras historiadas. O que são as iluminuras historiadas? São peças que narram sequências, e elas podem ser ou vinculadas ao texto ou isentas do texto, ou seja, tem alguma coisa a ver do texto, não tem nada, né? Mas elas podem ser lidas de forma sequencial. Então elas têm uma história para contar ali, né? Você consegue... Muitos livros dos dias, como é que chama? Eles vinham com as narrativas historiadas de passagens da Bíblia. Né? E aí as igrejas começaram a fazer uso... As histórias em quadrinhos, né? São os tataravós das histórias em quadrinhos. Quase como se fossem histórias em quadrinhos, porque as pessoas iriam acompanhar o começo, meio e fim de uma narrativa. E se a gente for parar para pensar, a igreja já fazia uso... Lembra que eu falei das folhas soltas, com narrativas bíblicas, né? Essas folhas soltas, depois que a gente for pensar, elas migradas para documentos medievais, essas folhas soltas e documentos medievais que vão dialogar com peças de pinturas e quadros, a gente vai ter muito presente em várias igrejas católicas que nós entramos, do século XVII, XVIII, XIX, elas vão vir com a chamada Paixão de Cristo em seus atos. Sim. Ato 1, Ato 2, Ato 3. Esses atos eram os mesmos que vinham nas folhas soltas. E depois esses atos vão vir em peças de azulejo. Então muitas igrejas hoje, talvez Minas Gerais tenha mais do que aqui em Salvador isso, elas vão vir com as cenas da Paixão de Cristo em peças de azulejaria curtas, né? Como se fosse um quadro feito de azulejo nas paredes para ser lido em sequência. E nós tivemos aqui, por conta até da própria estrutura estética, a gente vai ter uma azulejaria que, só de olhar os azulejos, e aí gente especializada nisso, a nossa colega que trabalha no Udo, como é o nome dela, meu Deus? Que trabalha com os azulejos do Udo, esqueci o nome dela. Ai, gente, deu branco. Odeio quando dá branco. Ela vai, uma especialista nessa azulejaria que olha, e ela é dessa categoria, ela é daquelas que olham o azulejo e você diz assim, esse azulejo, ela vai dizer assim, esse é do século XVIII, ele já é no estilo barroco, não sei o quê. Ou seja, essa galera que já trabalha com isso ainda vai conseguir ver dentro dessa azulejaria, mesmo que seja uma azulejaria contínua, vai conseguir ver ali renascimento, elementos do renascimento, num período ali, principalmente os azulejos importados de Portugal, né? Depois nós vamos ter o barroco. É a Eliana? É a Eliana. Eliana, a gente esqueceu o seu nome. Olha que coisa. E o pior que foi gafe dupla. Não foi Rosa Alencar, não, Lucas. Foi a Eliana. E a gente estava assim, do tipo assim, um olhava para o outro aqui online e sabíamos que a gente estava falando da mesma pessoa, mas a gente não lembrava o nome. É você, Eliana, nossa especialista em azulejaria, né? Uma mulher que só de olhar o azulejo já diz quem fez, quando fez, onde fez. Eu me lembro que uma das coisas que ela me deu umas dicas, assim, ela dizia, dá uma olhadinha aqui nas camadas do azulejo, que você vai ver quando o azulejo ele é feito já pintado, e quando o azulejo ele ganha pintura posteriormente. E aí eu fiz, caramba, e aí fui olhando, né,
Eliana que me deu essas dicas com a azulejaria, nossa grande especialista, né, com os azulejos, principalmente lá do Udo. Eu estou, na verdade, até quase que roubando aqui o espaçozinho dela, mas como é de historiada, eu vou dizer, olha, Eliana, esse historiado aqui é mais meu que seu, viu? mas como eu estava falando, então, Eliana, por exemplo, ela vai reconhecer nessas peças elementos, né, estéticos do Renascimento, do Barroco, do Rococó, do Neoclássico, e aí o saber dessas linguagens consegue até localizar esses azulejos quando a gente encontra esses azulejos ou em acervos privados, pessoais, ou em ruínas, ou nas casas das pessoas, né? Quando a gente é convidado e às vezes está na casa de um amigo, de um parente. Eu tenho um amigo que mora na Pituba, os pais deles têm a parede de entrada da casa, tem um estacionamento, tem uma parede de entrada que tem um conjunto de azulejos. E aí, uma vez passando lá, eu olhando os azulejos, tá, não sei o que, dizendo, primeiro a gente olha esteticamente, né? A gente diz, nossa, que bonito. Depois você vai olhando e vai dizendo, caramba, isso daí é antigo, não é novo não, porque pelo formato da casa, pelo design da casa, em uma casa na Pituba, né, provavelmente não era uma casa tão antiga, mas os azulejos deveriam ter alguma espécie de relíquia de família ou coisa parecida, que acabaram indo para essa residência. Então esses estudos são importantíssimo para a gente localizar, né, essas peças. Então, como eu falei, as folhas soltas, essas narrativas que a gente pode pensar cantadas, historiadas, essas narrativas historiadas no documento medieval e essas narrativas historiadas nas peças de azulejaria, todas elas têm entre diversas funções, a função de catequização. Então, há um predomínio das ideias, e é como você falou, Eti, mais cedo, né? Havia um perigo nessas narrativas, por isso que elas eram inicialmente proibidas. Essas narrativas perigosas precisavam ser fiscalizadas para que se pudesse apenas passar a informação que se quer, né? E que se passasse qualquer outra informação, isso poderia ser indigesto, pernicioso, dentro de uma estrutura mais controladora da igreja, principalmente aqui no período colonial. Então, essa função de catequese, ela é muito presente, e aí quando a gente for olhar diversas peças, a gente vai ver isso, né? Por exemplo, quando você tem ali no convento de São Francisco, aquela série de conjuntos. Na verdade, acho que eu vou passar cada uma delas, vamos pensar cada uma desses conjuntos de painéis, né? Ali nós temos uma igreja que é de 1608, na verdade a igreja não, o lastro, a parte de claustro dos religiosos que ficava ali no convento de São Francisco, né? São esses azulejos, apesar da igreja não ter sido tão antiga, né, de 1708, mas os azulejos são 1642, ou seja, eles ainda estavam no processo de construção da área. Lembremos que construção naquela época não é como é hoje em dia, que você olha para a janela do seu prédio, não tem nada, daqui a pouco você olha de novo, já tem um prédio com academia fitness e tudo, né? Naquela época não, todo esse processo de construção era mais demorado, né? Essas paredes com pedras, com cal, né? Tirando o mito de que as pessoas dizem... Todo aquele processo de trazer de barco algumas peças, não sei o que, de fazer com diferentes pessoas que de repente no meio do negócio morriam, e agora... E às vezes o profissional, o engenheiro ou o pedreiro muito especializado, então era um cara que sabia aquilo, se ele fez aquela coluna, ele tem que fazer as outras, era um negócio muito... E eu vou acabar, na verdade, aqui com boa parte dos discursos dos meus colegas, principalmente dos meus colegas na área de patrimônio histórico, que é a ideia que as pessoas têm, principalmente ali no convento de São Francisco, e eu já vi isso repetir em outros espaços, de que eram construções feitas de óleo de baleia, né? E isso é um mito, porque essas construções não foram feitas de óleo de baleia. O óleo de baleia não serve para poder produzir uma construção. Na verdade, o que acontece, e aí nós temos alguns elementos que podem ter isso, né? Que é, primeiro, a queima desse óleo de baleia, que tem uma borra, que ela pode ser usada, essa borra mais escura, ela pode ser usada como ligamento em algumas construções. Então não é o óleo de baleia, mas a borra produzida pela queima do óleo de baleia. A outra teoria, que é muito mais crível, e a documentação já traz isso, né, e eu já vi documentos com isso, que na verdade, aquela construção foi feita com óleo de baleia, ou seja, aquela construção foi feita com o dinheiro arrecadado pela venda do óleo de baleia.
Então, na verdade, quando se diz que uma construção foi feita em óleo de baleia, a gente tem que lembrar que ela foi feita pelo dinheiro movimentado pela extração desse óleo, né? E que dizimou as populações de baleias que nós tínhamos na costa aqui de Salvador. O meu orientador da minha graduação, o Wellington Castellucci Júnior, é um historiador que trabalha justamente com pesca da baleia. Ele tem 2 livros maravilhosos sobre pesca da baleia, né? E aí é bom dar uma olhadinha nesses livros para ver esses negócios. Mas voltemos à nossa igreja de São Francisco, que é uma das que eu mais gosto. Quando eu levo minhas turmas, que ele levava, né, minhas turmas da UFBA, eu fazia o percurso ali dali do elevador Lacerda, né, para mostrar a área embaixo, o aterramento que Salvador sofreu, e depois eu ia passando nesse sítio através de alguns lugares. E um dos lugares que eu ia era justamente a igreja de São Francisco, primeiro por conta desses painéis, né? Conta-se 110 painéis, mas na verdade esses 110 painéis não são os painéis que estão só naquela área de lastro, não. Eles estão contando aqueles painéis, os painéis que estão nas escadarias laterais, os painéis que estão nos oratórios. Então esse conjunto de painéis está isso ali, né? E no final ainda contam que, se a gente for pensar como azulejos, são 30 mil peças. Então imaginar essas 30 mil peças que foram feitas, montadas, né? Depois divididas, trazidas para aqui, para Salvador, de Portugal, e depois remontadas, é como brincar de quebra-cabeça para encontrar cada uma dessas peças, né? E aí a Eliana vai lembrar isso para a gente o tempo inteiro, que muitas dessas peças tinham marcações no fundo para poder localizar a peça. Olha, essa daqui fica nesse lugar, então, para poder quem estivesse montando... Não colocar a cabeça no pé do fulano, não colocar a cabeça no pé errada, né? Essa área da igreja do convento de São Francisco, ele é do século XVIII, né? Parte do século XIX ele sofreu com um certo abandono. No final do século XIX e início do XX, ele chegou a ser usado como cortiço. Famílias moraram ali, né? À toa que o uso das paredes para algumas pessoas que acabavam urinando nas paredes ou usando o espaço para cozinhar e essas coisas, fez com que boa parte daquelas peças sofressem dano, né? E aí o IPHAN só tombou a área do Convento de São Francisco em 1938, né? Então muito tardiamente. Uma coisa curiosa que acontece, e que essa é mais curiosa ainda, porque eu não sabia no início do ano passado. Eu levei os alunos para visitar o convento, e aí quando chegou lá num dado momento, meus alunos perguntaram: professor, por que todas as faces da morte elas estão deterioradas? E quando você olha todos os painéis que tem alguma narrativa que fale da morte e aparece a figura da morte, né, uma entidade cadavérica com um rosto de esqueleto, e ela foi danificada, me perguntaram: poxa, quem danificou isso? E na época eu já sabia a informação de que aquele dano não seria causado pelos religiosos que eu digo, pelos padres e outros monges que estão ali, né? Eles jamais fariam uma miséria dessa numa peça tão cara que eles mesmos trouxeram de Portugal. Mas, imagino que não. O que na verdade eu fiquei sabendo, depois eu vi como foi que correu essa deterioração, foi justamente porque boa parte dos indivíduos que moraram ali no formato de cortiço e às vezes sofriam de algumas doenças, achavam de que aquelas peças poderiam lhe causar alguma coisa, poderiam ser de mau agouro, e aí elas foram destruídas, né? Todas as faces da morte elas sofreram danos, foram danificadas, eu nunca tinha quebradas. notado isso, na verdade. Depois da pandemia, vou visitar para dar uma olhada Visita o acervo. Na verdade, todo mundo que está aqui, acompanhando museus da Bahia, acompanhando o Museu do Knauf, acompanhando minha figura, minha pessoa, saibam que quando a gente passar por esse processo todo de pandemia, vamos fazer um super tour pelo centro histórico. Né? Que nem a gente fazia, que nem era nosso contato, né, pessoal. Né? Mas voltando aqui, se nesse convento de São Francisco a gente já tem essa quantidade de peças historiadas, ou seja, que estão narrando histórias, elas não são em sequências lógicas, elas são, na verdade, diversas... São propostas filosóficas, cada uma desse conjunto de peças, propostas filosóficas para o debate desses monges no ambiente de lazer. Então, eles usavam essas narrativas para debater temas como a morte, como a boa fortuna, né, o apego material e por aí vai.
Então basta ir lá e você vai ver que tem essas peças todas, ainda tem o nome em latim no topo das peças, mas na parte de baixo, em bom português, né, tem um painelzinho trazendo a tradução, né, do que está escrito ali em latim. Né. Ao lado, nós temos a Ordem Terceira de São Francisco, tão colada junto com a instituição, que quase todo mundo pensa que faz parte de um mesmo bloco, né, arquitetônico, o mesmo bloco institucional. Mas a Igreja de São Francisco é de 1753, ela está ali do lado. Ela tem uma quantidade muito menor de painéis do que esse claustro, que ela tem 19 painéis. Os painéis dela têm uma outra temática, ela recebeu esse conjunto de painéis, mas essas primeiras narrativas que aparecem nesses painéis dela são sobre o casamento de Dom José I com Vitória de Bourbon, né? Lá em 1729, ou seja, os painéis, na verdade, são comemorando o casamento que aconteceu há alguns anos anteriores, né? E enviados, esse empreendimento enviou esses painéis para a igreja montou esses painéis, então se construiu ali uma outra coisa que é muito interessante. Se eu estou falando, seria uma na verdade, revista Caras, assim, revista Caras, casamento dos famosos, aí, ó. Nessa pegada mesmo, né? Como se fosse uma revista Caras ali da época, né? Na verdade tem uma escadaria muito bonita que tem algumas dessas peças também. Então esse casamento, ele traz um outro significado, que se o primeiro dessas peças historiadas é a catequese, o segundo é o vislumbre de grandes acontecimentos, grandes nomes, figuras públicas, e aí é óbvio que um casamento ganha um destaque, né, como peça de azulejaria nessa Ordem Terceira de São Francisco. Óbvio que tem outras peças lá dentro da igreja, peças que são mais ornamentárias, que elas não têm um sentido de leitura, e nem a imagem traz nenhuma narrativa, né? Mas essas são curiosas porque essas trazem a narrativa, que é justamente do casamento, né? A gente tem um conjunto de peças também no entorno ali da Igreja do Bonfim que faz essa mesma conduta, mas de novo voltando à narrativa de catequese, né? Em 1853 eles recebem uma série de painéis bíblicos e que eles colocam no entorno da nave. Então são os painéis que quando a gente vai na Igreja do Bonfim e a gente faz a volta na igreja por fora, né? Por fora que eu digo não é fora da igreja, né? Mas por fora da nave, dessa área central, a gente vai ver uma série de painéis, né? Também um pouquinho deteriorados por causa do sol e tudo. Eu digo assim, é um colega e depois virou um amiguinho, que foi que eu conheci no evento de construção portuguesa aqui no Brasil, que foi o José de Sorragolo, que na verdade é um restaurador que eu já conhecia porque trabalhava com restauro, mas eu não conhecia a pessoa. Aí eu fiz uma viagem junto com um evento de construção, a gente foi para o interior da Bahia, aquela coisa toda, e aí o José Dirson foi junto nessa viagem e acabou ficando... Eu puxava ele para perguntar as coisas todas, porque eu sempre fui curioso com o quê. E aí ele sempre me contava essas coisas, principalmente da parte de restauro, degradação por meio de luz, do próprio ambiente externo e por aí vai. Então a Igreja do Bonfim, agora, ela recebeu 2 processos de restauro. Um em 2004, né, e que fechou a igreja toda, acho que muita gente lembra, que foi esse processo, depois manteve ela. E agora em 2012 teve outro processo de restauro. Ano passado, se eu não me engano, eu levei uma prima com a sobrinha para visitar a igreja, e ela estava de novo, ou na verdade, eu não sei se de novo, ou ainda contínuo esse processo de restauro, se ainda era parte dele, mas ela tem também essas narrativas assim. A Santa Casa de Misericórdia, que talvez seja uma das primeiras que eu visite quando eu estou com a turma, porque eu saio ali do que é a parte da frente da Câmara de Vereadores, uma das construções mais antigas de Salvador. Na verdade, quando Salvador foi fundada, a Câmara de Vereadores foi fundada junto, feita de pau a pique, com o telhado ainda de palha, antes dessa construção que a gente conhece, né? Então eu começo dali, apresento a cidade dali, tem aquela igreja, a antiga Igreja da Sé, que ficava ali onde hoje é o fim de linha, o ponto de ônibus ali que o pessoal chega, né? E que ela é uma construção também do período da cidade, só que ela é uma construção de pedra, depois ela ganha alvenaria, e aí tudo que a gente vai. Mas seguindo, vamos fazer esse passeio seguindo, quando a gente chega na Santa Casa de Misericórdia, a gente vai ter, óbvio, diversos azulejos ali, principalmente azulejos de diversas etapas de tempo, século XIX, século XVIII,
Mas ali tem dois conjuntos narrativos, e como a gente está falando aqui de narrativa visual e de azulejaria historiada, tem dois ali maravilhosos que são chamadas procissões. Um é a procissão dos ossos, né? E o outro é a chamada procissão do fogaréu. Essas duas procissões que estão na igreja, que fica ligada, aquela área ligada à Santa Casa de Misericórdia, ela vai trazer esses dois painéis laterais, né? Que quando a pessoa fosse, ou quando nós vamos visitar a igreja, se a gente senta dentro, na igreja de frente para a nave, a gente vê cada uma dessas narrativas em suas laterais. E essas narrativas são curiosíssimas, porque elas trazem esse conjunto de entorno e todo o processo narrativo dessas procissões, tanto da procissão dos ossos, que é marcada por um conjunto de signos fúnebres, né? As peças usadas, o entorno dos baús ali que estão sendo carregados, dos ornamentos e tudo mais. E a do fogaréu, principalmente com a presença das tochas, né? Então, todas essas liturgias, elas podem ser lidas como se fossem uma espécie de fotografia, de registro dessa liturgia católica. Então, você consegue ter ali na Santa Casa de Misericórdia essas duas procissões, né? E é óbvio um conjunto enorme, tanto dentro da igreja quanto na área externa a ela, e da área que antes era usada como hospital, né? Um conjunto de azulejos que são de ornamentação, também muito Sim. bonitos, seguindo a lógica que a gente conhece do cobalto, do estanho e por aí vai. A gente tem uma igreja que ano passado ela estava toda fechada o tempo inteiro, eu fiquei pé da vida porque eu não consegui levar meus alunos para visitar ela, e que é uma das igrejas que tem um conjunto de azulejos muito curiosos também, que é a da Nossa Senhora da Saúde e Glória, que fica subindo a ladeira dali da Saúde, né? Sim. Quando você sai do Pelourinho, sentido Saúde, tem uma ladeirinha, tem aquela partezinha embaixo ali, como é o nome daquilo, meu Deus? E não está se encontrando, liga aí o GPS no Google. Liga o GPS. Mas quando a gente sai do Pelourinho e segue na direção da Saúde, tem aquela via principal ali, que é um centro comercial, como é que chama ali? Baixa dos Sapateiros ali? Sim, Baixa dos Sapateiros. Ali na Baixa dos Sapateiros. Ali na Baixa dos Sapateiros era antigamente uma vala que passava um rio, né? Que era um rio que ligava de uma ponta a outra o que seria a antiga cidade de Salvador. Esse rio ia descer ali como se fosse a ladeira do Taboão, né? E no sentido que ele passa em volta da cidade, ele só vai sair aonde a gente conhece ali, que seria o... Ai, meu Deus, ali depois do cinema. Do cinema Tupi? Cultural. Oi? É do Tupi? Sim, depois do cinema ali, tem aquela área que vendia antigamente, que acho que ainda hoje vende couro, peças de couro, sandália de couro, bolsa de couro e tal, né? E o rio acabava voltando por ali. Então havia essa... E era um rio que ele modificava com a quantidade de chuva ou a ausência de chuva no período. Então essa Igreja da Glória, lá em cima, ela é de 1723 e ela tem um conjunto também fantástico de azulejos, e curioso, azulejos pintados. E aí eu vou lembrar da Eliana de novo aqui, né? Porque você vai ver que essas peças em azulejo, elas não são peças que foram... Tem lá peças que foram feitas já pintadas, como tem outras peças, né, que ganharam a imagem posteriormente, que é o caso desses azulejos lá. Inclusive, é um conjunto de imagens de evangelistas. Quando você vai lá, você vê que são as figuras, os patriarcas do Evangelho, né? E já com sua devida autoria. É o Francisco de Paulo Oliveira que pinta aqueles azulejos. Eu acho que ainda está fechado, mas com a pandemia, né, tudo acaba ficando mesmo fechado. E esse conjunto de azulejos que eu estou falando, né, esses conjuntos vinculados à igreja, vinculados à elite, vinculados a uma história das classes mais abastadas e altas, né, ele vai, com o passar do tempo, ganhando, se popularizando. Então nós vamos ter, final do 18, parte do 19, cada vez mais uma popularização do uso de azulejos, da fabricação de azulejos. Lembremos que também no período do Império, todas as proibições que tinham no período anterior foram mais flexibilizadas. Então não se tinha mais, com a independência, desde o período da independência, não se tinha mais essa proibição da feitura de azulejo. Azulejos já poderiam ser feitos no Brasil, mas não se tinha também mais essa regulamentação. Antigamente, para se fazer azulejo,
você tinha que ser um mestre azulejeiro. E para ser um mestre azulejeiro, um mestre anterior tinha que lhe dar uma carta de mestrado. Então você tirava um mestrado para poder ser um fazedor de azulejos naquele período. Né? E com o passar do tempo isso caiu por terra. Não havia mais a necessidade. Né? O processo capitalista permitiu que as pessoas pudessem fazer essas manufaturas sem a necessidade de uma carta régia ou de um documento de mestre de azulejaria. E também o interesse, né, de se ter esse material, né, a demanda disso, como era muito grande, precisava-se que mais pessoas pudessem fazer, né, esse material para atender essa demanda, porque realmente caiu no gosto do povo, né? Assim aí, como ele sai depois de um período do gosto popular e sai das fachadas, né? Sim, e é curioso porque nesse processo que a gente está narrando aqui, né, eu e você estamos narrando de transformação do maneirismo de fazer azulejo, do acesso aos azulejos, da produção de azulejos. A gente tem que lembrar que o Udo Knopf, ele entrou nesse cenário justamente nesse processo de transformação. Sim. Ele chega no Brasil, né, ele já tinha as técnicas, habilidades, ele aprende muito com a produção de cerâmica, de artes, em arte em geral, mas especificamente com cerâmica, e ele toma um gosto, um fascínio tão grande, né, que ele vai ser um dos grandes produtores de peças de azulejaria, vai dialogar com outros artistas na época. A gente vai ver que as peças do Udo, né, tem peças feitas por ele, tem peças feitas por ele em parceria, e a gente vai ver o Calazans Neto, o Lênio Braga, o Caribé, né, Caribé, inclusive o Udo e o Caribé presentearam a Casa Jorge Amado, que fica ali no Rio Vermelho, que era a residência mesmo de Jorge e Zélia, com um conjunto de azulejos, né, seriados que eu digo porque tinha a composição. Esses azulejos são tanto externos quanto internos à casa. Né? Você vai ver que tem azulejo de fachada, tem azulejo historiado ali, mas são azulejos presenteados tanto pelo Udo quanto pelo Caribé para esse casal tão importante. Então havia essa proximidade e esse trabalho cada vez mais contínuo. Uma outra coisa que aconteceu é que quando o Caribé foi ensinar, foi dar aula sobre azulejaria, sobre artes plásticas e por aí vai, ele já tinha um conhecimento da área, ele começou a construir uma espécie de catálogo, comprando e juntando. E aí a pessoa do Udo Knopf vai contar essa história muito melhor do que eu, né? Lá no museu. A pessoa que visitar o museu do Knopf vai ver lá a série de azulejos que o próprio Udo, ele saiu organizando, comprando, às vezes retirando de abandono edificações que já tinham caído, que estavam deterioradas, e que ele entrava e arrancava esse azulejo e levava com ele. Com toda razão esse homem fazia isso, porque iam ser perdidos de qualquer maneira. E o importante é que ele não era apenas o mestre, né, que fazia essas peças, ele também era um colecionador que salvaguardava, né, a história dessa arte. Então ele colecionava para salvaguardar essa memória, e também ele era um artista, né? Então são três figuras em uma que dá todo um corpo em Salvador à azulejaria, né? Então hoje em dia você só tem uma grande quantidade de peças históricas em azulejaria graças a Udo. Você tem uma produção moderna de azulejaria graças a Udo, né? Então, dentro desse universo da azulejaria, Udo Knopf é uma figura extremamente importante. Sim, e inclusive todo esse apreço que foi feito sobre a azulejaria no início do século XX, e o Udo estava presente nessa transição. Não foi só ele, óbvio que tiveram outros mestres de azulejaria, mas ele acabou tendo um destaque justamente porque estava vinculado a esse métier artístico com o Caribé, com Jorge Amado, com Zélia, mas ele juntou essas peças que inclusive ele trazia de fora, portuguesas, francesas, holandesas, está tudo lá no museu. Quem tiver curioso, vai no museu quando acabar essa pandemia, né? Sigam o perfil tanto do Museus da Bahia, da onde essa live está acontecendo, quanto o próprio o museu acompanha o que acontece com o museu Udo Knopf, né? E que ele vai
ele vai dar visibilidade às antigas azulejarias, às antigas peças de azulejo. Porque justamente esse apreço contemporâneo aos azulejos vai fazer com que as pessoas também comecem a ver os antigos azulejos de novo como boas peças, como peças de arte, como elementos, né, importantes. Temos 5 minutos, só para avisar. Oh, vamos encerrando, né? Infelizmente, o assunto é vasto, né? São várias possibilidades de leitura e vários caminhos que são possíveis a tomar. Eu acho que o bate-papo é interessante aqui e mostrar para as pessoas que são várias formas de leitura, né? Você pode ler de forma histórica, artística, você pode ter visões, né? Comparações, por exemplo, aqui a gente focou muito nessa comparação do azulejo historiado, como ele funciona, assim como outras artes, né, que são esses registros de cenas para que na época eram usados porque a maioria da população era analfabeta, então você precisava passar uma informação. E então eles eram um meio de informação, né? Além de ser um meio de arte, imagens fantásticas, belíssimas, mas principalmente naquele período, era uma forma de informar, né? E, na verdade, também um grande registro histórico de memórias, de narrativas, né? A gente tem que lembrar que quando a gente vai dar aula, para o pessoal que é da área de ensino, principalmente ensinos para as primeiras séries, é interessantíssimo você levar esses alunos para conhecer esses museus e contarem as histórias desses museus. E não só dos museus, das peças. Porque quando você leva a criança para ver um conjunto de imagens que são de azulejos, você consegue falar sobre azulejaria, sobre as pessoas que estão participando dali. Ou seja, aquela história não é feita só de governadores, senhores de engenho e por aí vai. Ela é feita também desses pequenos produtores, desses artistas, dessas pessoas que ficaram às vezes anônimas, mas que elas deixaram, né, esse passado para a gente. Então já fica até minha sugestão. É verdade. É verdade. Foi mal. Mexi aqui. Deu uma falhadinha, mas voltou. Então é importante a gente se apropriar desse acervo que a gente tem, né? E tanto cativar as novas gerações como as gerações antigas, né? As pessoas, por exemplo, por memória, né, se identificam com esse material. Então, ir visitar esses espaços é muito importante para manter eles vivos, né? Para manter essa memória viva aí nesses nossos acervos também. Sim, exatamente. E aí acaba fazendo esse ligamento da história pública, né? Que hoje a gente está precisando cada vez mais de que é essa educação com história, essa educação com acervo, principalmente nos processos, às vezes, de abandono, em que as pessoas acham que quem trabalha com artes, quem trabalha com acervo histórico, com museu, está guardando coisa velha, né? Essas coisas não ficam velhas. O tempo, na verdade, faz com que elas fiquem cada vez mais necessárias para a gente hoje. Então, elas são sempre novinhas. Ou então são coroas enxutas. Né? Muito boa essa. Acho que nosso tempo tá o Lucas perguntando. O nome dela é Eti. Pode chamar ela de Eti. Na verdade, meu nome é Tianete, sou a coordenadora do Educativo do Museu do Knopf, né? É um prazer estar em mais uma live na companhia de vocês. Agradeço a presença de todos. Agradeço principalmente ao nosso colega aqui, Sávio, que mais uma vez deu uma aula riquíssima aqui, né? Então, eu acho muito bacana. Eu acredito que a gente está aqui numa dialética, né? Aprendendo, ensinando, compartilhando. Então, cada live dessa, cada experiência dessa é inovadora e a gente aprende sempre mais. Eu que agradeço. Sempre bom estar com vocês. Me chamem sempre. Eu sou arroz de festa com essa turma. Com certeza. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Compartilhem depois quando essa live ficar salva. E a gente se vê. Acompanhem o Museus da Bahia. Importantíssimo a gente dar esse prestígio para esses espaços. Eti, brigadão. Obrigada. Valeu aí. Tchau, tchau, gente. Brigadíssimo. Tchau, Renata. Renata. Pronto.